Olá, gente. Olá, gente boa do terceiro ano. Vamos lá. Como eu combinei com vocês, falei com vocês, prometi a vocês, promessa é dívida. Então vamos lá cumprir essa promessa de comentar as questões que vocês responderam na prova de Sociologia da semana passada. No bloco 2, essas questões da prova, esse conteúdo da prova de Sociologia que eu trouxe para vocês, que eu apresentei para vocês, que nós estudamos em sala nas aulas que tivemos, vai tratar da forma e também de como se organiza um governo e quais são as intenções de um governo, sobretudo o governo absolutista, isto é, um governo monárquico. Só que nós trouxemos essa ideia a partir de um pensador do século XVIII chamado Montesquieu, um francês, e eu trouxe, e até nós comentamos isso em sala, esse fragmento desse texto que foi tirado de um dos seus principais livros, que é o livro, como vocês estão vendo aí na referência, do Espírito das Leis, traduzido para o Brasil através da Abril Cultural. Um livro de 1979, já um pouco antigo, né? Mas clássico, um livro clássico. O Montesquieu é um pensador, filósofo, sociólogo, em que ele vai dividir os poderes de governo, os poderes governamentais. O Montesquieu, ele é o pensador famoso por dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário. E quando se fala de um país que tem um poder descentralizado, o Montesquieu ele foi uma grande referência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se referenciaram a sua forma de poder a partir daquilo que escreveu Montesquieu no livro O Espírito das Leis. E seguindo o exemplo dos Estados Unidos, nós viemos para o Brasil. No Brasil também nós temos um poder descentralizado, nós temos um poder judiciário, nós temos um poder legislativo e nós temos um poder executivo. O Brasil também seguiu a teoria de poder no Estado instituída por Montesquieu. E assim todos os países tidos como democráticos e que dividiram seus poderes em 3. Esses que eu já mencionei para vocês. Ok? Bom, isso aqui não é mais novidade, a gente comentou, a gente debateu, não é em sala de aula, então isso aqui é uma novidade para quem está online apenas. Aqueles que estão no formato, estão no híbrido, como vocês, a grande maioria, participaram dessa discussão, desse conteúdo. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses 3 poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, cria-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe de uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Bom, quem estava em sala de aula, a gente explicou, deu exemplos, que o Montesquieu, quando ele escreveu o livro O Espírito das Leis, ele fez uma crítica grande ao tipo de poder do século XVIII na Europa, que era um poder de governo monárquico. Isto é, o monárquico ele concentrava os 3 poderes nele mesmo. Então o rei ele fazia a lei e ele também praticava a justiça.
Isto é, esses três poderes estavam centrados no rei. E o Montesquieu, ele foi dar uma possibilidade de uma espécie de democratização nesse tipo de poder. Quando ele diz o seguinte, olha, para que um Estado possa agir de forma coerente com o seu povo, ou procurar dar um tipo de ação não tirânica para esse povo, é preciso que esses poderes não esteja centrado na figura de uma pessoa. É preciso descentralizá-los. Isto é, por que descentralizá-los? Porque esses poderes, eles vão passar a existir dentro de um Estado de forma harmônica e independente. Ou seja, não sendo um maior ou menor do que o outro, mas todos tendo o mesmo poder, tendo um poder unânime, mas respeitando um ao outro. Ou seja, esse respeitar um ao outro e esse poder harmônico, eles funcionam em harmonia. Isso faz com que um possa vigiar o outro. Um poder vigiando o outro. Por quê? Porque quando um vigia o outro não comete excesso. Ou seja, a tirania, o que é a tirania num Estado? É o excesso. É o excesso de poder aplicado a uma sociedade. Então, quando um excede na sua ação, vem o outro e corrige. Quando o outro excede na sua ação, vem o outro e corrige. E assim vai vigiando a ação do outro. Né? Então, eles vão vão coexistindo e se equilibrando, equilibrando as suas ações dentro desse Estado. Essa ideia é interessante porque o Montesquieu ele quebra com a lógica da monarquia clássica, divinizada da Europa do século XVIII, que governava as pessoas em nome de Deus. Né? A gente falou isso em sala de aula, que os poderes monárquicos eles tinham uma divindade. Ou seja, eles governavam também em nome de Deus. De forma que eles passavam para as pessoas que, se eles quisessem matar um grupo de pessoas num determinado lugar, eles faziam aquilo em nome de Deus, e Deus estava querendo que aquilo acontecesse. E as pessoas não se revoltavam, né? Porque falar de Deus é falar de um grande poder, né? Então as pessoas não iam contra essa ação do governo. Só que essa história de poder divinizado, isso é muito antigo. Isso vem desde isso vem dentro daqueles livros bíblicos como os Juízes, como o Deuteronômio. Vocês que são cristãos, que leiam a Bíblia, vocês sabem que aqueles reis do povo judeu eram reis que tinham uma bênção divina. Se eles tinham uma bênção divina, as suas ações também eram divinas. Só que isso é na Bíblia, né? Só que no período moderno, a partir do século XVIII, esses reis, porque a igreja estava junto com eles, né? A igreja caminhava junto com o Estado, então dizia sempre para o povo, né? Respeite, tenha devoção pelos reis, porque o que eles fazem em nome de Deus. Aí, meu amigo, como é que você vai se revoltar com o seu rei, ou como que você vai classificar uma tirania, se aquilo é um querer de Deus? Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o conformismo, achar que as coisas estão bem, não estando bem. Quando as pessoas dizem assim, eu sou assim porque Deus quer. Cuidado com essa expressão. Essa expressão é a expressão mais manipuladora que existe dentro da sociedade. A gente não sofre socialmente, a gente não é desempregado, porque Deus quer. Eu acho que esse não é o Deus que quer o mal da sociedade. Então, o Montesquieu ele vem quebrar essa regra de monarquia do século XVIII, escrevendo essa teoria. E aí muitos países, inclusive os europeus mesmo, eles abraçaram essa ideia e começaram a descentralizar o poder. De forma que existe o governante que executa, existe os homens que criam as leis, existe aqueles que fazem as leis
existirem, ou seja, cumprir a sua função, que é de punir a sociedade, que são os juízes, enfim, são esse povo todo, certo? Então, é baseado na ideia desse texto que nós construímos as questões que nós vamos analisar agora, certo? Então vamos lá. De acordo com o seu entendimento e aquilo que está explícito no texto, acima, marque com V ou F as questões abaixo. Questão número 1. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado? Claro que sim, né? Claro que sim. A divisão de poderes, e esse foi um dos objetivos de Montesquieu, quando ele criou essa teoria de divisão de poderes. Ele queria com que as pessoas tivessem mais liberdade, né? Ou seja, ele queria descentralizar a possibilidade de liberdade social das pessoas, né? Porque se um governo ele é ditador, ou melhor, ditador não, se um governo ele é monárquico, ou seja, um poder centralizado, a sociedade também é centralizada, certo? Então, quando um poder de um governo é descentralizado, a sociedade também é descentralizada. E a ideia de descentralização aqui dá uma ideia de liberdade, certo? Liberdade. Quando você pode dizer que o outro está errado, isso é uma liberdade. Quando você não pode dizer que o outro, embora estando errado, mas você não pode dizer isso não é liberdade. Ou seja, isso também dá margem para a questão da democracia, que a liberdade também vai estar aí junto, certo? Então a questão número 1 é verdadeira. Questão 2. O homem criou o Estado, instituição social dotada de personalidade jurídica e política, com o objetivo de estabelecer a ordem, a paz e a segurança dos cidadãos. O Estado possui o monopólio legítimo do uso da força. Verdadeiríssima essa questão. O Estado, seja ele centralizado na figura de um rei, ou na figura de um executivo, de um legislativo e de um judiciário, também está centralizada a força. Só que na figura de 3 poderes. Mas quem detém a força máxima de uma sociedade, de um Estado, de uma nação, é o próprio Estado. É a força maior. Ok? Então, questão 2 também é verdadeira. Questão 3. O Estado, como uma personalidade jurídica e política, possui seus elementos formadores, que são povo, território, soberania e governo. Corretíssimo. O que forma uma nação, o Brasil, por exemplo, nós somos um país, nós somos uma nação, porque nós somos um povo, nós temos um território, não é? Grandíssimo, território enorme, né? Nós temos soberania. O que é soberania? Soberania é quando nós temos limites, nós temos leis próprias e nós temos reconhecimento internacional. Ou seja, se eu fosse estrangeiro, eu não poderia entrar no Brasil ilegal, porque eu quebro uma regra social de Estado. Por quê? Porque esse Estado ele tem limite, ele tem demarcação, ele é soberano, ele tem uma existência própria dentro do conjunto dos países. Soberania quer dizer, é aquilo que nos marca como a nação, não é? É aquilo que nos respeita enquanto povo, ou seja, são os limites de um povo. Isso é chamado de soberania. Nós somos um povo soberano, nós temos identidade, nós temos território, nós temos limites, todos eles legalizados. Por isso nós somos soberanos. Está querendo aí nos colocar sem soberania, né? Mas não vamos mexer com isso não. Isso aqui é outra coisa. Mas vamos lá. E o último é governo. Nós temos um governo? Temos um governo. Em 4 anos nós elegemos os nossos governos.
Vale lembrar que o Brasil, nós somos 3 entes públicos. Nós temos os municípios, nós temos os estados membros e nós temos o país, o Brasil, a República Federativa do Brasil. E os municípios, os estados membros e o Brasil, nós temos eleições para eleger governos em 4 anos. Então, a questão 3, conforme está aí, a questão 3 também é verdadeira. Questão 4. Max Weber, um sociólogo também do século XIX, um dos clássicos da sociologia. Lembrando vocês aqui que no primeiro ano, um dos conteúdos da sociologia é estudar os clássicos da sociologia, que entre eles está aí o Max Weber. Vamos lá. Max Weber afirma que o Estado é uma relação de homens, dominando homens, mediante a violência considerada legítima. Há 3 formas de dominação legítima: a tradicional, a legal e a carismática. Estranho, né? Isso que Max Weber fala. Homens dominando homens. E mediante a violência. Pior, né? É uma expressão estranha, né? Mediante a violência. Mas o que o Max Weber está dizendo? Ele quer dizer que a forma de organização social nossa, ela de alguma forma é isso, né? São pessoas dominando pessoas, homens dominando homens, mulheres dominando mulheres. E aí a gente vai seguindo esse movimento social. Em muitos casos chega até a ser violento, né? Porque a formação social, quando você quebra tabus para se ter uma sociedade organizada, educada, politizada, cidadã, nesse processo existe certos tipos de violência, né? Tanto de um lado como de outro, né? É mais ou menos nesse sentido que o Max Weber está tratando aqui. Mas o relevante dessa questão é que existem as 3 formas de dominação. Existe a legítima, aquela legal, né? Uma dominação legal, né? Ou melhor, a dominação legítima, ela constitui 3 formas, que é a tradicional, a legal e a carismática. A tradicional é o que nós já conhecemos, como acontecem as formas de dominação. A legal é aquela criada através de uma instituição ou de um arcabouço legal. E a carismática se dá pela questão do convencimento imbuído de uma emoção, sabe? Sabe quando você escuta um discurso bonito, uma retórica, sabe, bem feita, embora ela seja mentirosa, mas você fica emocionado, você se emociona, você fica convencido. Isso é uma espécie de dominação carismática, né? Isso, dentro da sociedade, existem alguns segmentos sociais que eles conseguem dominar as pessoas pela emoção, que na sociologia é chamada, na linguagem weberiana, é chamada de carismática, né? Ou seja, um carisma preponderante que a pessoa tem para emocionar as pessoas. E a emoção leva à dominação, né? Quer dominar uma pessoa, emociona ela para você ver, né? Você consegue dominar ela. E o pensamento weberiano, ele é muito feliz quando fala disso. Então a questão 4 também é verdadeira. Na questão 5 existe um texto isolado aqui, né? Que é uma charge. Analise a charge seguinte. Nós temos aqui, como eu já falei também para vocês, né? Nós trabalhamos isso, uma charge também dentro de sala de aula. Essa aqui diz o seguinte: nós temos aqui 3 pessoas assistindo uma TV. E do outro lado nós temos uma senhora por trás da TV. E aqui nós temos 2 diálogos.
nós temos o diálogo das pessoas que estão assistindo a TV. Ele está muito pesado. Venceu, mas não convenceu. Esse time tem que produzir mais que isso. Ou seja, as pessoas estão assistindo um jogo de futebol. E todos nós sabemos como é que a gente assiste um jogo de futebol. Emoção, acalorada, são gritos, são pulos, xingamentos. Sabe como é que funciona, né? Um futebol. Vocês, inclusive, que gostam de futebol, vocês sabem como é que funciona. E aqui por trás nós temos a senhoria que diz o seguinte: a gente devia cobrar assim na política. Se assim nós cobrássemos na política, esse país seria diferente. Qual é a moral dessa charge, socialmente falando ou politicamente falando? Os indivíduos se envolvem com mais intensidade com o esporte do que com a política, proporcionando perdas para toda a sociedade. Isso aqui é uma crítica que quem é o autor da charge aqui? Não dá para ver, está tão pequenininho a letra aqui no meu aqui. Acho que vocês também não verão. Depois a gente descobre. Essa é uma crítica dirigida à sociedade, né? O Brasil, que é um país fanático por futebol, os estádios, agora não, a pandemia proibiu isso, mas em casa mesmo, como as pessoas elas participam, né, do jogo do futebol. Elas criam a jogada para os jogadores, percebe? O torcedor ele cria a jogada para o jogador, mesmo diante de uma TV. Ou seja, ele participa diretamente da vida, da artimanha, né, das jogadas no futebol. Ou seja, é um negócio incrível. Agora, a crítica se as pessoas participassem do futebol, se as pessoas participassem das decisões políticas como participa do futebol, a gente teria um país certamente diferente, porque a gente conhecia de fato quem são nossos governantes ou aquele que nós elegemos para nos governar. É essa a crítica que está aqui estampada nessa charge. É isso, né? Ou seja, tem certas coisas que a gente se envolve tanto, chega a dar a vida por isso. Mas outras coisas que são tão importantes, que mexem com a vida nossa, no trabalho, na profissão, na educação, no bem-estar, a gente não participa tanto. Então essa é a crítica. Então, é essa a moral da charge e essa questão, né? Os indivíduos se envolvem com mais intensidade com o esporte do que com a política, proporcionando perdas para toda a sociedade. Alternativa correta. É isso mesmo, né? Essa é a chave de leitura que nos quer passar essa charge aqui que eu coloquei na prova de vocês. Se vocês marcaram ela como sendo verdadeira, então acertou a questão também. Ok, galera, então nós temos aí 5 questões, todas elas são questões verdadeiras, né, que nós acabamos aí de comentar e também de chamar a atenção de vocês para esse conteúdo novamente, que é importantíssimo, né? É bom a gente conhecer esse tipo de teoria, porque são coisas do nosso dia a dia, né? Muito bom, abraço e até a próxima.